Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel e no nosso quadro Indigenismos de hoje nós vamos discutir sobre a importância do ato de demarcação para os povos indígenas e também lançar uma pergunta: será que o mero ato de demarcação é o suficiente para a proteção do direito dos povos indígenas no Brasil? Bom, e para começar eu quero trazer um trechinho para a gente refletir aqui. Consoante o entendimento do artigo 25 do Estatuto do Índio, pode-se afirmar que o ato de demarcação das terras indígenas, o qual é um dever conferido à União, é um ato meramente declaratório. O que significa isso? Isso significa que essas terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas são terras de propriedade da União e que os povos indígenas vão exercer uma posse exclusiva sobre aquelas terras. Isso é determinado tanto na nossa Constituição Federal, lá no artigo 231, quanto também aqui no Estatuto do Índio, que a gente está lendo esse trechinho para vocês. Então observem, após uma leitura efetiva a gente consegue compreender que esse ato de demarcação de terras indígenas, que geralmente é feito pelo Poder Executivo, é um ato meramente declaratório, ou seja, ele não chega a ser um ato constitutivo de direitos. Por que a gente pensa dessa forma? Por que a gente efetua a leitura dessa forma? Porque, mais uma vez, a gente consegue entender a partir da teoria do indigenato, que é aquela teoria que é pró a causa indígena, que sempre está em debate no STF, a questão da teoria do indigenato ou do marco temporal. Então, voltando aqui para a teoria do indigenato, é aquela ideia de que a gente consegue compreender que o direito dos povos indígenas com relação às suas terras é um direito originário, é um direito congênito, ou seja, é um direito de nascença desses povos. É um direito que a gente diz que é anterior à nossa própria Constituição de 88. Daí reside a grande diferença do que é terra indígena e do que é terra devoluta. Terra devoluta, a gente precisa do ato de demarcação, ou seja, ele é um ato constitutivo de direitos, porque a gente tem que definir que tudo aquilo que não é terra pública e nem privada é terra devoluta. Já a questão de terra indígena, ela não precisa do ato de demarcação em si para constituir um direito, vejam bem, porque esse direito já é congênito dos povos indígenas. Ele, ou seja, aquela questão de demarcar a terra indígena vai ser apenas para declarar um direito já existente, já pré-existente com relação àquela demarcação. Eu imagino que agora vocês devem estar se perguntando: por que é importante o ato de demarcação de terras indígenas, já que esse ato de demarcação é um ato meramente declaratório, já que nós temos consciência convicta, eu imagino de todos que estão assistindo esse canal, de que esse direito com relação às terras indígenas é um direito originário, é um direito que a gente já sabe que é de nascença dos povos indígenas. Então não tem por que a gente discutir mais essa questão. Só que nós temos que lembrar que nós vivemos em uma sociedade controversa. Nossa sociedade ocidental é baseada em diversas teorias e diversas incongruências constitucionais. A partir dessa concepção, os povos indígenas, no decorrer de todos estes anos em que eles sofreram diversos abusos do Estado e da nossa Constituição, vamos lembrar que as constituições passadas nem sequer consideravam os povos indígenas como indígenas, chamavam eles de civícolas, ou seja, eles começaram a entender que para participar desse sistema, para poderem garantir os seus direitos, eles tinham que ter efetividade jurídica determinando o seu espaço territorial. Ou seja, a partir do território, a gente consegue compreender que os povos indígenas conseguem alavancar os seus direitos. Perceba que a partir do momento em que a gente consegue ter uma delimitação territorial e uma garantia constitucional daquele território pertence àquele povo consegue se moldar, aquele povo consegue sustentar os seus direitos, eles conseguem garantias constitucionais, eles conseguem debater politicamente os seus anseios, eles conseguem formar professores, advogados, médicos, todos através de uma educação escolar específica que vai envolver a língua daquele povo, que envolve aquela questão territorial também. Então vejo que o território é a base para tudo. Por isso é tão importante o ato de demarcação. A partir do ato de demarcação de terras indígenas, aquele povo consegue declarar para toda a sociedade ocidental que aquela terra pertence a eles. Mesmo sabendo que aquela terra de fato já pertencia a eles, é muito anterior à nossa Constituição, infelizmente, na nossa sociedade ocidental, a gente compreende que tudo precisa de quê? Documentação, de provas e garantias. E a partir disso, é importante para os povos indígenas o ato de demarcação, ou seja, é o reconhecimento político do Estado da sua existência como um povo dentro do nosso território nacional.